A paz do Senhor para você, ministro infantil. Hoje nós estaremos fazendo o nosso bate-papo, dando continuidade sobre como a criança aprende, partindo da fase ou do estágio, assim como preferirmos falar do desenvolvimento da criança, segundo o estágio de Jean Piaget pré-operatório, que vai dos 2 anos aos 7 anos. Sim, é muito importante entendermos e compreendermos como a criança aprende a partir do seu desenvolvimento. Às vezes, queremos ministrar sobre um tema, vamos lá no Google, baixando ou no WhatsApp, através de vídeos que são enviados para nós e YouTube e pesquisamos sobre como contar melhor essa história, que ferramenta, que dinâmica utilizar para alcançar essa criança. E nós vamos lá, utilizamos, mas muitas das vezes não compreendemos o porquê de estar utilizando todas essas ferramentas pedagógicas para alcançar a criança. E hoje vamos dar continuidade para compreendermos os porquês. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a fase ou estágio do desenvolvimento pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. Estou respondendo novamente para você, repetindo, para que você guarde. Vamos lá! Eu escolhi 4 que eu acho muito importante para compreendermos melhor. O primeiro é sobre a fase em que a criança começa a desenvolver a sua linguagem oral. Ela começa a gesticular, a externar os seus desejos, os seus conhecimentos prévios, também as suas necessidades, as suas curiosidades, e é muito importante que nessa fase a criança seja estimulada partindo essa fase em que ela se encontra de desenvolvimento oral. Sim, porque enquanto a criança ela vai se descobrindo, ela vai externando, desenvolvendo essa fase, ela vai sentindo prazer, ela vai se sentindo importante, e como tudo isso vai acontecendo, o cérebro da criança se abre para receber a informação da melhor forma e guardar através dos seus neurotransmissores, organizando ali nos locais devidos da sua mente toda a informação que eu ou você ou qualquer pessoa queira ou esteja passando para ela. Então, vou dar uma dica para você. Quando nós estamos preparando a nossa aula, quando nós estamos preparando a nossa ministração do culto ou um aconselhamento para uma criança, é importante lembrarmos que ela está na fase de desenvolvimento oral. Então, eu faço com que ela participe, como por exemplo, na organização da liturgia da escola dominical ou do culto. Traga ela para participar do momento da oração. Você pode pedir para que uma delas inicie o culto fazendo uma oração. Faça também uma roda de conversa para que elas possam falar um pouco como que foi a semana delas. Elas também podem escolher quais são os louvores que naquele dia vai estar sendo ministrado, e enquanto está fazendo o momento do louvor, você pode pedir para que uma inicie o louvor ou fale um pouco sobre o louvor. Também na hora da história, é muito importante que você faça ela participativa da história. Não conte toda a história sozinha, mas no momento em que você está contando a história, permita que a criança participe de uma forma oral. Como, por exemplo, nós estamos falando sobre a Arca de Noé, então você faça com que estimule a criança a falar sobre, como por exemplo,
No momento em que Noé percebeu que os animais estavam vindo diretamente à arca, ele percebeu que era um casal de cada espécie. Então Noé começou a falar: olha, lá vem o casal do elefante. Que mais casais vocês acham de animais que entraram na arca? Você, Pedrinho, qual animal, o casal que entrou na arca? Você, Aninha, você, Paula, e você vai estimulando elas a falarem quais são os animais. E quando começou a chover, o que aconteceu com a porta da arca? Assim que a chuva começou a se preparar para cair, o que você acha, Pedrinho? E aí eles vão falando que eles acreditam, ou que eles já ouviram, ou que eles imaginam que vem acontecendo. E com isso, a criança, ela começa a se envolver na história, ela começa a sentir prazer, porque ela está participativa. E com isso, com essa fase oral da criança, ela se sente participativa, importante, e com muita precisão ela vai guardar uma grande parte dessa história. Olha que legal! É importante também a segunda coisa que você saiba dessa fase pré-operatório é que a criança está na fase da socialização, ela valoriza muito essa socialização, essa interação com uma criança e com um adulto. Então é importante que toda essa forma de organização, quer seja de um culto, quer seja de uma escola dominical, seja de uma forma coletiva. No momento de você estar contando a história, percebe-se que eu fui falando os nomes de várias crianças, não apenas de uma. Também no momento do louvor, percebe-se que eu falei para você dar oportunidade para as crianças, elas ministrarem, elas escolherem o louvor. Também fazer a roda da conversa, onde elas possam estar falando de como foi a semana, um pedido de oração, alguma necessidade, um agradecimento. É importante que você abra para que várias crianças falam sobre essa parte de socialização. Traz a criança para dentro de um cenário participativo, porque atrai a atenção. É importante que na hora da atividade de fixação, você faça uma atividade coletiva. Se for uma atividade de registro, que o grupo ali de 2, 3, 4 resolva aquela situação, responda aquela pergunta, ou construa aquele desenho, ou participe daquele jogo, daquela brincadeira, daquele estímulo, porque essa parte social faz com que a criança seja integrada, participativa, e a atenção dela é fixa, voltada para aquela vivência, para aquela experiência de uma forma social. E isso, novamente, faz com que a criança se abra para receber todas as informações. Então, vamos lá. Já falamos sobre a fase oral, sobre a fase social, e agora nós vamos falar sobre a fase da imaginação, a terceira fase. Ou seja, nessa fase em que a criança está, ela começa a imaginar. Perceba-se, eu estou dentro de uma arca. Olha só, da arca de Noé. Sim, traga a criança para entrar, para através da sua imaginação, ela vivenciar de uma forma imaginária, mais rica, para que ela perceba, para que ela sinta, para que ela vivencie todas as experiências que você quer passar através da história. E como que eu faço, Patrícia, se eu não tenho nesse momento toda essa tecnologia que você utilizou? Sim, você não terá aí na sua aula, na sua ministração, mas você pode, através de estímulo, levar essa criança, conduzir essas crianças a vivenciarem, a experimentarem. Sabe como? Na hora da história, você conta detalhes, mas um detalhe significativo, como por exemplo, estamos falando sobre a Arca de Noé. Então, de repente,
quando Noé ouviu a voz de Deus falando: Noé, construa-se uma arca. E Noé então fala: Senhor, eu estarei obedecendo o Senhor. Estarei crendo que mesmo sem ver a chuva, sem conhecer a chuva, o Senhor me deu a direção para que eu possa construir essa arca. E como, crianças, como vocês imaginam que essa arca foi construída? Leve essa meditação para a criança, coloque suspense e a criança começa a imaginar como que essa arca foi construída e ela vai falando e você, mas onde será que Noé achou tanta madeira? Como será que Noé conseguiu essas madeiras? Porque a arca era tão grande. E vai levando a criança a imaginar, a buscar essa imaginação. Quando Deus fechou a arca e Noé estava lá dentro com os animais, como será que foi toda essa vivência? Como será que Noé deu para cada animal o seu espaço? Como que Noé ia alimentar todos os dias esses animais? Como será que Noé e a sua família ficou dentro da arca enquanto a chuva caía? Leve a criança a imaginar esses detalhes. E sim, a criança estará sendo conduzida a essa experiência da arca. E isso levará a criança a ter uma imaginação com prazer, com um estímulo a essa fase imaginária onde ela se encontra e ela guardará cada detalhe importante para ela e ela estará meditando não só neste momento, nessa vivência ali, mas em casa, ou na escola, ou em outros ambientes, porque ela estará guardando com precisão toda essa experiência. E lembre-se que a criança, ela estará dia após dia meditando sobre esse momento, sobre esse contexto. E lembre-se que com prazer, o que faz o nosso cérebro guardar, armazenar com muita precisão. Agora vamos para o quarto. No quarto, esse é muito interessante. A criança está na fase egocêntrica. Egocêntrica, Patrícia? Sim, na fase egocêntrica, mas não é um egocentrismo ruim. A criança, para você entender, nessa fase, ela não consegue ter empatia com tanta precisão. Ela não consegue se colocar no lugar do outro com tanta precisão. O que ela consegue é pensar por ela e a partir dela. E é muito interessante que você conduza a sua ministração, quer seja da história, quer seja de uma música, quer seja de uma dinâmica, que essa criança venha meditar a partir dela, como por exemplo, para ficar mais fácil de você compreender. Se uma criança está brincando e a outra criança está dormindo e a mãe fala: filho, não fique falando alto, porque o seu irmão está dormindo, senão ele vai acordar. Essa criança ela não vai compreender o porquê em uma totalidade dela não poder brincar daquela forma, porque ela não é capaz ainda de se colocar no lugar do irmão. Mas se ela falar: filho, fale um pouquinho mais baixo, porque assim você vai acordar o seu irmão. Lembra que quando você dorme, você gosta de dormir gostoso, você gosta de dormir no silêncio. Quando está tudo muito silêncio, você dorme com mais tranquilidade, você acorda bem. Entende, filho? Então, o seu irmãozinho também precisa disso. Então, essa criança, ela trouxe essa reflexão
partindo de uma experiência dela, de um pensamento voltado para ela, voltado dela para o outro. Então é muito importante que você lembre que dos 2 aos 7 anos, essa criança está na fase egocêntrica. Ela não é capaz, com muita precisão, de pensar no outro com empatia, mas sim pensar a partir dela. Então faça a sua meditação, a sua reflexão para essa criança, partindo dela. Como, por exemplo, estamos falando sobre a Arca de Noé. As pessoas lá fora, elas morreram por conta de que não conseguiram entrar na arca. Por que elas não conseguiram entrar na arca? Porque elas não eram pessoas obedientes. Elas decidiram fazer o que era mal. Elas não creram no Senhor. Enquanto você fala sobre isso, a criança ela é incapaz de pensar no sofrimento do outro, na desobediência do outro, na falta de fé, de crença desses outros, mas a partir dela você vai falar, olha, a desobediência, todas as vezes que você desobedece, acontece algo ruim com você. Você já lembrou de alguma vez, ou você pode lembrar de alguma vez que você desobedeceu o papai, a mamãe, a professora ou algum adulto e aconteceu algo de ruim com você? Você lembra? Então, de você não ter acreditado no que eles falaram para você fazer ou para você não fazer e você desobedeceu e aconteceu algo de ruim com você? E não foi ruim aquilo que você vivenciou a partir da sua desobediência? Pois é, vocês imaginam que da mesma forma que foi ruim para vocês, também foi ruim para aquelas pessoas desobedientes, pessoas que não acreditaram em Deus, não acreditaram na mensagem de Noé. Então, aquelas crianças que você está trazendo essa meditação da importância de obedecer, de ouvir a voz de Deus, de entender e seguir os seus ensinamentos, ela já vai entender com mais precisão. Ela já vai entender com empatia, ela já vai entender o contexto e a ação dessa consequência de não seguir esse contexto que você quer ensiná-la. Então é importante que em toda meditação, que todo princípio de lição que você quer passar para a criança de 2 aos 7 anos, lembre, elas estão na fase egocêntrica. Elas são capazes de pensar a partir delas e não do outro. Então eu quero fechar com vocês essas 4 dicas que eu deixei para vocês. A criança está na fase oral, é importante você guardar. Está na fase da socialização, está na fase do imaginário, está na fase do egocentrismo. Guarde isso e todas as vezes que você for preparar a sua aula, a sua ministração do culto, lembre-se que as suas crianças, a partir dos 2 aos 7 anos, se forem essas crianças, pense e não esqueça dessas 4 dicas que eu passei para vocês, viu? Se vocês guardarem isso, tenha certeza que todas as vezes que você for contar uma história, ministrar um louvor, trazer uma dinâmica, vocês estarão lembrando e sabendo os porquês e quais os objetivos e as estratégias que vocês querem traçar para alcançar essas crianças, quais são os resultados finais que vocês estarão colhendo e como e para que cada estímulo utilizados durante todo esse processo de planejamento, de desenvolvimento e de conclusão com essas crianças. Guardem isso no coração e na mente de vocês e tudo que vocês planejarem e os objetivos traçados serão alcançados e com excelência. Guardem e não esqueçam. E eu quero abrir agora para você que foi abençoada, que aprendeu um pouco mais hoje.
Não guarde para você. Envie para pessoas, companheiras de ministério, amigas que você tem filho, que tem filhos na mesma idade, nessa fase. Leve para elas através de compartilhamento. Compartilhe. Não saia desse vídeo sem compartilhar. Também deixe o seu joinha aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi muito bom para você e será também para outras pessoas. E ele estará oferecendo como sugestões. Se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, para que você esteja sempre aprendendo um pouquinho mais, para servir ao Senhor da melhor forma, para que juntos nós possamos levar as nossas crianças para mais perto de Deus. Para que nós possamos a cada dia alimentar espiritualmente as nossas crianças da melhor forma, para que elas não estejam sendo alimentadas por alimentos ruins, que vai trazer danos para a sua saúde física, emocional e espiritual. Guarde, compartilhe, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que a cada dia a sabedoria vinda dos céus seja sobre a sua vida, que a cada dia o Espírito Santo esteja confirmando esse riquíssimo e importante ministério no seu coração, que você sinta a cada dia e que ouça a voz do Senhor dizendo: Filho amado, em quem me comprazo, tenho me alegrado com o seu desenvolvimento do chamado qual eu confiei a você. Que Deus te abençoe, que a graça, que a paz, que a alegria do Espírito Santo esteja sobre você, esteja sobre todas as crianças a todo momento em que você esteja ou estará ministrando sobre a vida delas. Acredite, não será nunca você, mas o Espírito Santo através de você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.